Romanos capítulo 1, a partir do versículo 11. Está assim: pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Repete comigo: a fim de que sejais fortalecidos. Amém? Aleluia, Jesus. Grande é o desejo do meu coração, irmãos. Obrigado, Jesus. Como bem dito, bem colocado, amém? Pelo levita da casa, Daniel. O irmão Daniel foi muito forte, porque realmente nessa noite é uma palavra de despertamento, de alerta à igreja de Cristo, de alerta ao povo de Deus, quanto àquilo que o próprio Deus depositou sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, aonde o inimigo tem trabalhado muito forte, obrigado, Jesus, para arrancar aquilo que o Senhor tem depositado no nosso espírito. Abre comigo em 1 Pedro, acompanhe comigo 1 Pedro. É muito importante que você entenda, que você compreenda a palavra ministrada nessa noite. Obrigado, Jesus, porque tem pessoas que vão ser ativadas daquilo que já recebeu. Aleluia. E acabou sendo adormecido, e tem pessoas que ainda não recebeu, mas vão receber. Obrigado, Jesus. 1 Pedro, o capítulo 4. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, está assim: ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Está próximo, sim ou não? Sim, está muito próximo. A gente já tem visto, né? Rumores de guerra, nação contra nação, o amor do ser humano se esfriando, epidemia. A gente já tem visto muitas situações do fim, do final. Obrigado, Jesus. Já acontecendo. Então está muito próximo do fim. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Verso 8: antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecado. Amém? A única coisa que cobre uma multidão de pecado é o amor, porque senão a gente vai se comportar que nem o irmão do filho pródigo, que quando viu o seu irmão retornando, voltou e falou: que barulho é esse que está acontecendo na casa? É festa, porque o que estava morto reviveu, e o que estava perdido foi achado. O seu irmão retornou para casa, e seu pai mandou colocar vestes novas, e o servo começou a falar para ele. E ele falou assim: há tanto tempo eu estou com o Senhor, e o Senhor não fez nada disso para mim. Ou seja, às vezes a gente pode estar dentro da casa do Senhor, e quando um pecador que estava lá fora, ele se arrepende e volta, a gente pode olhar com um olhar de julgamento. A gente pode olhar não aceitando aquela pessoa de volta para a casa do Senhor. Então, isso aqui é um alerta para que a gente fique atento, obrigado, Jesus, para que o nosso comportamento seja verdadeiramente conforme a palavra, conforme a escritura do Senhor. E isso é o mais importante em nossas vidas. A gente praticar e viver a palavra de Deus. Não há nada mais importante do que isso. Sede hospitaleiros, uns para com os outros, sem vos queixar. Verso 10. Servi uns aos outros de acordo com o dom. Repete comigo: servir. É muito importante. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Fala assim: eu recebi um dom da parte de Deus. Amém? E aí é onde o inimigo tem trabalhado muito forte. Obrigado, Jesus. Esse dom que nós recebemos da parte do Senhor, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Verso 11. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado. Amém, irmãos? Isso é importante, o Senhor ser glorificado. É por isso que era grande o desejo do meu coração encontrar com vocês, para compartilhar algum dom espiritual. Aquilo que o Senhor confiou sobre minha vida, eu preciso compartilhar com você. Eu preciso liberar sobre você, eu preciso transferir sobre a sua vida. Obrigado, Jesus. É servir uns aos outros. Tu és bendito.
mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio, por toda a eternidade. Amém. Verso 12. Amados, não vos assusteis com a provação. Aqui um alerta muito importante para a gente entender. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós. Então, ou seja, há muita situação que acontece entre nós mesmos. Sim ou não? Sim. Acontece muitas situações entre nós mesmos. Como fogo ardente, com o objetivo de provar, presta atenção, quando essa situação acontece, esses problemas acontecem, tem um objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como algo estranho, vos estivesse acontecendo. Aqui está o ponto-chave, irmãos, onde muitas pessoas têm permitido adormecer aquilo que ela recebeu da parte de Deus. Por quê? Eu estou magoado, eu estou entristecido, eu estou chateado. Não vou mais orar, não vou mais orar pelo irmão, não vou mais interceder, não quero mais ir para os cultos, para as reuniões. A pessoa vai deixando adormecer esse sentimento por causa de sentimento de situações que acontecem. Mas o próprio Senhor deixou bem claro, a cada um de nós foi concedido um dom. E nós temos que servir independente de forma, de que maneira seja o nosso dom. Mas nós temos que exercer para glorificar o nome do Senhor. Sim ou não? Sim. É conforme a palavra do Senhor declara. É muito importante a gente entender isso, irmãos. Não importa a idade. Obrigado, Jesus. Não importa a idade. Mas todos nós já nascemos com algo da parte do Senhor. E ao longo do tempo a gente vai deixando se perder aquilo que Deus confiou e liberou sobre a nossa vida. Por causa do quê? Por causa de situações que acontecem com nós mesmos. Que acontecem entre nós mesmos. Ou seja, aquele irmão do filho pródigo que retornou para casa, ele estava servindo o pai dele. Ele estava na posição, ele não saiu, ele não foi gastar o dinheiro em farra, em prostituição, ele não foi fazer nada daquilo que o irmão dele fez. Ele continuou servindo o pai dele, ele continuou na fidelidade, ele continuou na posição. Mas quando o irmão dele retornou, ele deixou morrer aquilo que ele estava fazendo. Ele disse, eu não vou entrar, eu não vou participar. E isso tem acontecido muito, irmãos, muito. Não somente com os membros, com o corpo de Cristo, né? Com os obreiros, com o diácono, o presbítero, o pastor, independente da função. Isso tem acontecido não somente com os líderes, até mesmo com as ovelhas que Deus tem confiado algo sobre a vida delas. Isso tem acontecido, onde muita pessoa tem permitido o sentimento se abater. E naquele sentimento a pessoa morre. Ela mesma mata aquilo que Deus confiou sobre a vida dela. Verdade. Aleluia, Jesus. É muito importante hoje a gente entender e compreender acerca dos dons. A gente reviver o que foi depositado dentro de nós. E cada um vai servir conforme aquilo que o Senhor depositou. Primeiro teve a oração inicial. Depois teve o louvor, que o irmão trouxe o louvor. Foi o dom que Deus confiou sobre a vida dele. Sim ou não? Sim. Agora está vindo a palavra. Cada um sirva conforme o propósito, conforme aquilo que o Senhor confiou. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O versículo 13. Isso. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo. É para a gente se alegrar. Para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Verso 14. Se sois insultado por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois. Quando nós somos insultados por causa do nome de Cristo, somos bem-aventurados. Sois porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória. O Espírito de Deus. E Jesus falou, se eu que sou cabeça da casa, estou falando que eu estou operando pelo poder de Beelzebul, pelo poder do demônio, quem dera vocês. Mas se vocês são insultados por causa do meu nome, é porque sobre vocês repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Verso 15. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios, ou seja, intromete na vida do próximo. Então aqui o Senhor está dando uma diferença de sofrimento. Sim ou não, igreja? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Aleluia, Jesus. O Senhor está dando uma diferença de sofrimento. Porque uma coisa é a pessoa sofrer por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho.
Agora, outra coisa é a pessoa sofrer, ela sendo homicida, ela sendo ladrão, ela sendo praticante do mal. Então o Senhor está dando uma diferença de sofrimento aqui. Verso 16: entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, seja por nós que conhecemos a palavra. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? Então o julgamento começa por nós crentes, por nós cristãos. Porque diante de muitas situações, irmão, como tem acontecido, eu tenho falado constantemente, hoje vai falar muito com a gente, a porta dos nossos olhos e a porta dos nossos ouvidos. Eu tenho pregado isso constantemente, porque fala muito mais aquilo que a gente vê do que aquilo que a gente mesmo está lendo, do que aquilo que a palavra fala. A palavra fala que a gente é mais do que vencedor. A palavra declara sobre isso. Mas quando eu olho para a minha situação, eu falo assim, mas como é que eu sou mais do que vencedor? Olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo, olha o que está acontecendo comigo. Ou seja, você está olhando e aquilo está falando com você e está gerando sentimento dentro de você. Então é muito importante a gente entender e compreender, porque quando Davi vê Batseba tomando banho, nasceu um desejo dentro dele: eu quero essa mulher. Quem que é essa mulher? Esposa de Urias. E começou a falar quem que era o pai dela, a mãe dela, mas mesmo assim, aquele sentimento que nasceu dentro de Davi, ele consumiu aquele sentimento. Ele praticou aquele sentimento. E não foi apenas um sentimento, ele sentiu e depois repreendeu, expulsou ouro, não. Aquele sentimento que ele sentiu falou com ele e ele executou aquele sentimento. E é o que está acontecendo dentro da igreja hoje. A situação acontece, o problema acontece. E aquela situação que acontece fala com a pessoa, e a pessoa sai da igreja. E a pessoa se afasta de Cristo. A pessoa deixa de exercer o que Deus depositou sobre ela. Isso é para todos nós. Não é somente para os líderes, isso é para todos nós. Nós temos um dever, porque Deus confiou sobre cada um de nós um dom. Todo mundo tem um dom. Todo mundo tem um dom. Obrigado, Jesus. Todo mundo recebeu algo da parte do Senhor. Tu és bendito, Rei da Glória. Não somente um dom, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, também temos 9 dons, mas há um dom mais latente. Versículo 18: e se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, ou pecador? Verso 19: portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Amém? Não, glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. E seguir praticando o bem. Tu és bendito. Abre comigo 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. Obrigado, Jesus. 1 Coríntios capítulo 12. Obrigado, Jesus. O importante é que você entenda e que você compreenda. Isso é importante. 1 Coríntios capítulo 12, o verso 1. Acompanha comigo, por favor. Tá assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Presta atenção. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que tenhais o que? Desconhecimento. Não conhecimento, desconhecimento, que vocês não saibam como funciona, como que procede. Verso 2: sabeis que quando ereis pagãos, de uma maneira ou outra, foste fortemente atraídos para os ídolos mudos. Verso 3: portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer: maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém que pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Verso 4: existem diferentes, repete comigo, existem diferentes tipos de dons. Amém? Existem diferentes tipos de dom. Repete comigo, mas o Espírito é o mesmo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, Jesus. Isso aqui é muito importante. Verso 5:
Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Não importa se você é da igreja A, da igreja B ou da igreja C, nós todos somos irmãos em Cristo. Nós não estamos no sistema, não estamos no modo religioso, nós estamos em Cristo, que é a palavra, que é o verbo que se fez carne. Obrigado, Jesus, tu és bendito. Então há vários tipos de ministério, mas é o Espírito o mesmo. Obrigado, Jesus. O verso 5. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6. E há diversas maneiras de atuação. Ou seja, cada membro vai funcionar de uma forma. Obrigado, Jesus. Cada um tem uma função. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. É o mesmo. A cada um, contudo, é concedido a manifestação do Espírito, com finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A outro, pelo único Espírito, dons de curar. Presta atenção que aqui o Senhor está falando de cada um. Ou seja, a um vai ser concedido que a sabedoria. A pessoa tem uma sabedoria a mais. A outra, o conhecimento. É diferente, mas é o mesmo Espírito e está dentro do mesmo corpo. Obrigado, Jesus. Então tem espaço para todos. Verso 10. A outro, o poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. E você fala assim, qual que é a... Irmãos, é algo muito importante a gente entender acerca do discernimento de espírito. Isso é algo muito importante para a nossa vida. A gente conseguir discernir que espírito que está operando naquele ambiente, naquele lugar, não somente no próximo, mas até mesmo na nossa própria vida. Quem que está falando conosco? Qual que é a voz que eu estou ouvindo? Porque nós ouvimos as duas vozes. Nós ouvimos o Senhor falar através do Espírito, mas nós também ouvimos um maligno falar. E quando o maligno fala, ele já fala colocando desejo na carne. Sobre a pessoa pecar contra o Senhor, pecar contra a palavra. Mas quando o Espírito fala, ele sempre vai falar para renunciar. Aleluia. O Espírito sempre fala sobre renunciar, se entregar, seu sacrifício vivo. Obrigado, Jesus. A outra variedade de línguas. Você falou assim, mas que importância? A Bíblia deixa bem claro. Quem fala em outras línguas não fala a homem, mas fala a Deus, porque fala em mistério. A oração em língua é para edificação pessoal. Mas para que eu vou me edificar? Quando você se edifica, você consegue edificar mais alguém também. Você consegue ajudar mais alguém também. E a outra, a interpretação de línguas. Verso 11. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações. E ele as distribui individualmente a cada pessoa, conforme deseja. Aleluia, Senhor. O Espírito Santo, ele distribui individualmente a cada pessoa conforme ele deseja. Isso não significa que a gente não deve buscar, que a gente não pode apresentar em oração algum dom. Mas o Espírito Santo, ele distribui individualmente a cada pessoa. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito. Repete comigo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito. Amém? A fim de sermos um só corpo. Quer judeus, presta atenção, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres.
e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. E nós mesmos vamos contra a palavra de Deus. Como? De que forma? Fazendo diferença, fazendo distinção de uma igreja para outra, de um irmão para o outro, porque não é do mesmo ministério, às vezes nem a paz dá. Aleluia, Jesus. Nós mesmos, irmãos, isso é uma doutrina humana, uma doutrina maligna, nossa mesmo, do nosso comportamento, mas não mediante a palavra de Deus, não mediante as escrituras sagradas. Porque também o corpo não é constituído apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, por que não sou o olho? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Irmãos, por quê? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou um apóstolo, mas eu não sou um profeta, mas eu não sou evangelista. A própria pessoa ela fica sempre olhando como a Bíblia mesmo já está dando um exemplo. Um não pode falar, por que eu não sou isso? Porque você não foi feito para isso. Todos nós viemos com um propósito aqui para essa terra, já viemos com algo da parte de Deus. Amém. Obrigado, Jesus. É por isso que o Senhor falou para Jeremias, Senhor, mas eu sou novo, eu não sei falar. Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te escolhi como profeta para as nações. Aleluia. Aleluia. Você veio com um propósito. A diferença é o quê? Tipo, o meu dom é menor do que o dele. O meu ninguém olha. O meu não é visível. Tem pessoas assim que acham porque está por detrás dos bastidores, né? Porque está por detrás ali, tipo, não, ninguém me vê. Como que ninguém te vê? Se tiver uma pessoa ali, irmão, presta atenção. Como é que vai acontecer um evento, até mesmo na igreja, se não tiver a pessoa que limpa? Se não tiver a pessoa que vai cuidar da aparelhagem? Que vai cuidar da preparação de todas as coisas? Às vezes porque não é ela que vai trazer a palavra. Às vezes porque não é ela que vai ministrar, ela mesma se diminui. E fala assim, o meu dom não serve para nada. Sem o seu dom as coisas também não acontecem. Sem o seu dom o evangelho também não é programado. Aleluia, Jesus. Esse é o comportamento de muitos. Esse é o comportamento de muitos. Porque nós agimos dessa forma. Porque se não tiver em evidência, não serve. Se não tiver em evidência, não serve. Quem que eu sou? Não, eu sou apenas porteiro da igreja, só recebo as pessoas. Mas se as pessoas chegarem e não tiver ninguém para receber, não tiver ninguém para cumprimentar, não tiver ninguém para dar um abraço, para acolher a pessoa, para ser bem recebida dentro da igreja, dentro do templo. Aleluia, Jesus. Irmãos, não se diminua, porque o seu dom vai ser importante na igreja, ele vai ser importante na sua casa, na família, no curso, na faculdade, na rua, na onde você estiver. O seu dom vai ser importante para a glória de Deus. Vai ser importante para a glória de Deus. Tu és bendito, Rei da Glória. Parei no verso 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ou seja, um não pode falar que não precisa do outro. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que
em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão. Presta atenção, irmãos. A fim de que não haja divisão. Aleluia. A Bíblia já deixa bem claro sobre isso, porque uma casa dividida certamente vai ser destruída. É onde a gente vê muitas situações, irmãos. Às vezes a pessoa que está ali trabalhando para o maligno, ela são muitas vezes mais unida do que os próprios crentes. Muito mais. Aleluia, Jesus. Então o Senhor falou assim, não pode haver divisão. É eu que opero em vocês todos, mas cada um tem o seu dom. Cada ministério eu vou agir de uma forma, de uma maneira, para quê? Para minha glória. Para minha glória. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Verso 26. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Irmãos, quando você sente vou te dar um exemplo. Se você sentir uma dor de cabeça, vai dar vontade, além de às vezes muitas pessoas dar vontade de ela tomar um remédio, vai dar vontade de deitar, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Vai dar vontade de deitar. Então os demais membros também vai estar sofrendo junto com a dor que está na cabeça, não é? O pé vai ter que se submeter à dor, a mão, os braços, as pernas. Se ele queria poder reclamar, ó, me movimenta, o pé poderia falar, me movimenta, hein? Movimenta minhas pernas também. A perna também podia falar, me movimenta, por quê? Senão a circulação vai ficar parada. Senão os nervos começam a atrofiar. É a mesma coisa. Quando um membro sofre uma dor, ela paralisa às vezes o corpo todo, que não está doendo. Que não está doendo, a dor está na cabeça, mas paralisa os demais. Aleluia, Jesus. É por isso que o Senhor fala do corpo, a igreja, um corpo de Cristo. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Aleluia, glória a Deus. Quando um membro é honrado, todos os outros regozijam com ele. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo. Repete comigo isso. Ora. Ora. Toda a igreja. Ora. Ora. Vós sois. Vamos lá, igreja. Corpo. Mais força. Corpo de Cristo. Amém? Amém. Nós somos corpo de Cristo. E cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns. Primeiro, apóstolo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiros, mestre. Em seguida, os que realizam milagres. Os que têm dons de curar. Os que têm o dom de prestar ajuda. Irmão, tem pessoa que ela tem essa assistência, o dom de prestar ajuda. Os que têm dons de administração. Aí eu falo para você, quem que administrava no Egito? José. Alguém lembra? José. O dom. Na Babilônia, Daniel. Aleluia. O dom de administração. Daniel podia falar assim, senhor, mas eu interpreto o sonho, eu administro aqui, mas eu não opero cura. Eu não oro e ninguém é curado. Eu não opero milagres. Irmãos, entenda. Obrigado, Jesus. Cada membro do corpo é importante, cada um tem a sua função, o seu propósito. Cada um tem a sua função, o seu propósito. Obrigado, Jesus. E se for administrar, irmãos, administra. Obrigado, Jesus. Tem pessoa que realmente administra dinheiro como ninguém. Organiza. A pessoa lidera bem como José liderou, como Daniel também. Obrigado, Jesus. Não tenha medo. Mas não. Foi o que Deus confiou sobre a sua vida. Faça, mas faça para a glória dele. Não faça se corrompendo com mamão, mas faça para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. E os que falam diversas línguas. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu oro muito mais em língua do que todos vocês.
É por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, viveu coisas tremendas, profundas, foi até o terceiro céu. O apóstolo Paulo, em outras palavras, ele se edificava muito, muito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Verso 29. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Versículo 31. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Então você não é porque o Senhor te confiou esse que ela atende sobre a sua vida que você não pode buscar mais. Você pode buscar. Aleluia, Jesus, você pode buscar. É por isso que grande era o desejo do meu coração encontrar com vocês. Amém. Obrigado, Jesus. Abre comigo. Em Lucas, capítulo 8. Em Lucas, capítulo 8. O importante é que você entenda, que você compreenda, porque tudo aquilo que você entende, você desfruta. Obrigado, Jesus. Agora, quando você não entende, você não consegue desfrutar. Tem coisas na vida que nós vamos receber, irmão, só através da vida de outra pessoa. Mas tem coisas na nossa vida que nós vamos receber através de nós mesmos. Através de nós mesmos. Lucas, capítulo 8, o verso 11. Assim. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 8, versículo 11. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem. Mas, é por isso que eu peço para você ficar atento. Eu peço para você muitas das vezes repetir, para você ficar atento e ficar ligado. Porque é o que a palavra está falando. Representam todos os que ouvem. Mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles. O diabo tira a palavra, para que não venham a crer e não sejam salvos. Então aqui já está falando, qual que é o propósito que Satanás quer arrancar a palavra? Para vocês não crer, para vocês serem incrédulos. Para vocês não crer, para vocês serem incrédulos. E para que mais? Para vocês também não ser salvos. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Se você não crê, em outras palavras, você não tem fé. Irmãos, então entenda e compreenda acerca disso. Presta atenção. Obrigado, Jesus. O verso 13. As que caíram sobre as rochas simboliza os que recebem a palavra com alegria. Com alegria. Assim que ouve, contudo, não possui raiz. Creem por um período, mas desiste no tempo da provação. Por não possuir raiz, ela desiste no tempo da provação, da luta, da guerra, da batalha. Agora imagina se Sadraque, Mesaque e Abednego não possuísse raiz. Eles também iam se dobrar diante do rei Nabucodonosor, sim ou não? Sim. Diante da estátua de ouro. Eles também iam se dobrar. Qual palavra que eles praticaram? Está em Êxodo. Capítulo 20. Não se dobrará diante de outros deuses. Aleluia. Glória a Deus. Eles não se dobraram. Ananias, Misael e Azarias. Eles não se dobraram. Você está entendendo a importância de ter raiz? Tipo, eu estou na palavra, eu estou no Senhor, eu estou firmado na rocha. Amém, Jesus. Porque senão, no tempo da aprovação, irmãos, a pessoa não consegue, ela não aguenta. Verso 14. As que caíram entre os espinhos significa os que ouvem, todavia, ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades.
pelas muitas ansiedades. Muitas pessoas até vão na igreja, né, a falar acerca de, nossa, eu tô ansiosa, eu tô ansioso, eu tô depressivo. E a gente orienta, a gente às vezes direciona, a gente libera a palavra, às vezes acerca da vida daquela pessoa. Mas por causa ela está muito ansiosa, às vezes não conseguir praticar aquilo que a palavra manda praticar. Para a gente não ficar ansioso, para a gente apresentar diante de Deus todas as nossas solicitações. Amém. Aleluia, Jesus. Para a gente apresentar diante do Senhor. Por meio do quê? De orações, súplicas e ações de graça. Pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. Pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. E não consegue amadurecer. Aí a pessoa não consegue amadurecer em Cristo. No entanto, as que caíram em boa terra são os que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra e entesouram e com perseverança, tem que perseverar, frutificam. Esse é o propósito, você ouvir a palavra aqui hoje e você perseverar, você guardar ela, para que você venha crescer, para que você venha amadurecer no Senhor. Obrigado, Jesus. Mateus capítulo 25. É muito importante você entender todos os passos. Todos os passos. Cada passo está relacionado ao dom espiritual, ao dom que você recebeu da parte do Senhor. Aos seus olhos, seja maior, seja menor, independente, nós somos um corpo e todos os membros são importantes. Obrigado, Jesus. Mateus capítulo 25. Obrigado, Jesus. Mateus capítulo 25. Versículo 14. Mateus capítulo 25, versículo 14. Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua, repete comigo, a cada um, vamos lá, a cada um, conforme a sua capacidade pessoal. Amém? Cada um conforme a sua capacidade pessoal. Deus não te deu nada para te matar. Ele te deu conforme a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que receberá 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele se afastou. Ele se afastou. E cavou um buraco na terra. E escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daquele servo e foi acertar contas, presta atenção, ele foi acertar contas com eles. O Senhor vai acertar conta conosco, porque através de tudo aquilo que Ele depositou na nossa vida, era para ajudar mais alguém, era para salvar mais alguém, era para estender a mão para mais alguém. É por isso que Ele falou, você que tem o dom de encorajar, encoraja. Você que tem o dom de ensinar, ensina. Você que tem o dom de exortar, exorta. Você que tem o dom de profetizar, profetiza. Você que tem o dom de ajudar, ajuda. Faça alguma coisa para o meu reino. Faça alguma coisa para o meu nome ser glorificado. Aleluia. Porque Ele vai voltar e vai cobrar. Ele falou assim, aquilo que eu depositei dentro de você era para você salvar tantas almas. Era para você ir tão longe. Para que você fez? Você permitiu os seus sentimentos te paralisar e você matou o que eu depositei dentro de você. Você enterrou o que eu confiei na sua vida. Por quê? Por causa de emoção, por causa de sentimento. Mas eu não pedi para você viver na alma, mas sim no espírito. A conexão que Deus tem conosco, irmão, é no nosso espírito. Aleluia, Jesus.
É onde o nosso espírito, quando se conecta com o Espírito de Deus, e nós possamos clamar, Abba, Pai. Aleluia, Deus. Porque Deus é Espírito e procura os verdadeiros adoradores que adorarão em Espírito e em verdade. A conexão com o Senhor é no nosso espírito. A alma é onde estão nossos sentimentos, nossas emoções. A carne, então, muito menos. Não é para a gente fazer os desejos, os prazeres da carne. É muito importante que a gente entenda e compreenda isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. Obrigado, Deus. Porque cada um de vocês que aqui está, foi depositado um talento dentro de vocês. Vocês têm um dom, e através da vida de vocês vai ser alcançado muitos e muitas almas, muitas e muitas pessoas. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Tu és bendito. E Ele vai voltar e vai acertar a conta conosco. Obrigado, Jesus. Versículo... Tinha recebido... Afastou, cavou um buraco. E escondeu de isso. Versículo 19. Após um longo tempo, retornou ao seu senhor daquele servo e foi acertar conta com isso. Verso 20. Então o servo que receberá 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: ó Senhor, me confiou 5 talentos, e eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do seu Senhor. Assim também aproximou-se o que receberá 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiou, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Porque o Senhor ficou contente, ficou feliz, ficou alegre. Porque aquilo que Deus confiou sobre a vida deles, eles multiplicou. Não parou em nós. É por isso que nós viajamos quilômetros e quilômetros para estar aqui hoje. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para estar aqui hoje. Para servir, para compartilhar aquilo que Deus confiou sobre a nossa vida. Eu falei assim: o meu único desejo, irmãos, em todo lugar que eu piso eu falo sempre a mesma coisa. O meu único desejo, Senhor, é que da mesma forma que o Senhor mudou a minha vida, a minha família, eu quero que o Senhor faça na vida de mais alguém. Irmãos, o meu desejo é só esse: que o Senhor mude e transforme a vida de outras pessoas. Obrigado, Jesus. Esse é o meu desejo. E o Senhor sabe que esse é o desejo do meu coração, a partir do momento em que eu entreguei a vida a Cristo. Obrigado. Então, ou seja, nós temos que multiplicar. A gente vai orando, a gente vai orando, a gente vai pregando, a gente vai intercedendo. Obrigado, Jesus. Ora pelo doente, pelos enfermos. Batizamos, a gente vai exercendo, a gente vai fluindo. E as coisas vão acontecendo. Versículo 24. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas um talento, explicou. Que sempre quando uma pessoa não faz algo, ela tem sempre uma justificativa. Ela tem sempre uma explicação. Senhor, hoje eu não fui no culto porque choveu. Senhor, hoje eu não orei porque eu fui fazer tal coisa. Eu fui trabalhar, Senhor. Aí eu estava cansado. Pai, eu não estou passando tempo na sua presença porque não está dando tempo. Aí, irmãos, ou seja, o diabo está acompanhando. Assim como ele acompanhava a vida de Jó. Porque o próprio Deus falou assim: visto meu servo Jó, Satanás, homem fiel, justo, íntegro. Satanás falou para ele: eu vi sim, eu tenho acompanhado ele. O problema é que eu não posso chegar perto dele. Por quê? Porque o Senhor abençoa ele pessoalmente. Tem muralhas em volta dele. Ou seja, tem anjos em volta dele protegendo ele. E naquele diálogo, Satanás fala assim: mas será que não tem outro interesse, que ele é fiel? Permite eu tocar nele. E o Senhor autorizou Satanás tocar em Jó. Agora presta atenção, irmão. O diabo está acompanhando a nossa vida todos os dias, rugindo como um leão. Não é, mas está ali todos os dias, ao derredor. Está só ali acompanhando a sua vida. Aí vê que você não ora, você não jejua, você não se consagra, que você não busca, não passa tempo na presença de Deus. Ele vai dando um passo e vai se aproximando. É como um ladrão. O ladrão, antes dele roubar, ele começa a analisar a vida da pessoa. Ele sai 7 horas para trabalhar, volta meio-dia para almoçar, e depois só retorna às 6 horas da tarde. Ou seja, a gente tem todo esse tempo aqui para poder entrar e roubar todos os pertences dele. Então Satanás acompanha: opa, não orou hoje, não jejuou, não está buscando. Ele vai: opa, o que você vai roubar agora? Eu vou roubar tudo que está dentro dele. O que? A fé, a esperança, o amor, o dom que está dentro dele, agora eu vou roubar.
Aí a pessoa fala assim, não, eu estou frio, eu estou fraco espiritualmente, eu estou triste, eu estou abatido, porque Satanás está roubando. Satanás está roubando tudo que está dentro do seu corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo, casa de Deus. Satanás está trabalhando, está roubando, e às vezes a pessoa nem consegue perceber. Obrigado, Jesus, nem consegue perceber. Tu és bendito, Rei da Glória. Porque eu falo para você, irmão, tem muitas pessoas aí fora, quando a gente vai conversar com essas pessoas, até mesmo moradoras de rua, o que é? É tudo ex alguma coisa. Presbítero, diácono, uma ovelha da igreja, não pastor, é levita. Mas o que aconteceu? Satanás roubou. E a pessoa parou naquela situação. Mas estava na casa, estava na presença. Como que Satanás teve força assim? De que forma? De que maneira? Porque o próprio Jesus fala para Pedro, em Lucas capítulo 22, Jesus fala assim para Pedro, Pedro, sabe Satanás? Ele falou assim, sei, Senhor. Ele recebeu autorização para provar você. Ou para se andar, dependendo da tradução da sua Bíblia. Aí Jesus pegou e falou assim, mas eu, Pedro, vou interceder pela sua vida. Para quê, Senhor? Para que a sua fé não se desfaleça. E Pedro, quando você se converter, ajuda o seu irmão na fé. Porque, Pedro, você ainda não está convertido. Você está numa fase que você vai ser muito provado ainda, Pedro. Você vai ser provado. Então, quando você se converter, você precisa passar por esse momento de provação, de luta. Para quê? Para você quebrar a raiz. Para você amadurecer. Para você se fortalecer em mim, Pedro. Então nós vamos passar, irmão, por muitas situações na nossa vida. Por muitas situações. Se a gente não tiver no Senhor. Se a gente não tiver em Cristo, irmãos, nós vamos retroceder, nós vamos voltar para trás, nós vamos murmurar, nós vamos fazer que não o velhadão. Porque a gente age dessa forma. A gente faz que não o velhadão. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Se não tivesse dado ela, não tinha pecado. Quando chega na mulher, por que você fez isso, mulher? Foi a serpente. Por que não está indo, irmão? Ah, porque fulano está indo para a igreja e falou mal de mim. Ah, porque Bertano não sei o quê. Sempre a gente vai olhar e querer jogar culpa em alguém. A gente nunca às vezes assume a responsabilidade. Não estou generalizando, mas uma boa massa age dessa forma. Age dessa forma, ela não assume, não, eu não estou indo por quê? Porque realmente eu não estou buscando o Senhor. Eu preciso me consertar com Deus, eu preciso me corrigir. Satanás está vencendo. A pessoa não assume para si. Tipo, Senhor, eu reconheço, Pai. É por isso que a Bíblia fala, vigia e depois ora. Quando você perceber, tipo assim, eu estou sem vontade de orar. Eu estou sem vontade de passar tempo na presença de Deus. Eu estou sem vontade de buscar o Senhor. Aí você está vigiando. Qual que é o próximo passo que ele fala? Orar. Aí você vai orar, você vai dizer, Senhor, eu vigiei, Pai, eu pratiquei a tua palavra, eu vigiei. E eu percebi que eu não estou com vontade de orar. Que eu não estou com vontade de te buscar. Senhor, agora eu peço, me fortaleça, me ajuda, me renova. Coloca fome e sede dentro de mim. Nós temos que praticar a palavra. Irmãos, não há nada mais poderoso do que a palavra. Aleluia. Glória a A unção e o poder é maravilhoso. Eu também gosto, é maravilha. Mas eu já vi pessoas babar na unção, babar no poder, na glória. Oh, que glória, Jesus, que benção. E depois a pessoa sair e voltar para as mesmas práticas. Eu falei assim, não, a unção foi jogada no ralo, Pai. A pessoa recebeu da parte do Senhor, mas voltou para as mesmas coisas. O fundamento é a palavra. Aleluia. Porque na hora que você estiver na luta, na Glória provação, a Deus, na aleluia. guerra, na batalha, Sim. você nem consegue acessar o poder. Aí sabe o que acontece? Aí você tem que lembrar da palavra que Jesus falou. Você não é filho de Deus? Ó Jesus, faça que essa pedra se torne pães. Mas nem só de pão viverá o homem, mas em toda a palavra que sair da boca de Deus. Então Jesus venceu Satanás no deserto. Em verdade vos digo, está escrito. Em verdade vos digo, está escrito. Foi dessa forma, dessa maneira que Jesus venceu Satanás no deserto. E isso, irmãos, é um exemplo para nós. Isso é um exemplo para a gente praticar e exercer na nossa vida. A palavra do Senhor. Até mesmo quando Deus fala com o profeta Ezequiel, pede para profetizar. Quando o profeta Ezequiel vai profetizar, ele fala assim: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Porque o que tem poder, irmãos, é a palavra. Nós podemos orar com as nossas próprias palavras. Glória a Deus, é benção. Mas o que tem poder no mundo espiritual, que faz um demônio ou uma legião, um principado se abater, é a palavra de Deus. Aleluia. Ainda que eu andar, que eu visar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. É a palavra do Senhor. Satanás está ali tentando colocar medo, pavor em você. Ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, você declarando em oração, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus.
Então você está orando em cima da palavra do Senhor. E no mundo espiritual, irmãos, é como uma espada. É como uma espada no mundo espiritual. Oh, aleluia. É por isso que o Senhor falou assim: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. É muito importante, irmão, a gente entender e compreender isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. É por isso que quando eu ministro, leva tempo, demora, porque eu quero trazer um ensinamento para a pessoa entender, compreender, praticar e ver os resultados na vida dela. Sim, Jesus. Esse é o importante. Obrigado, Jesus. Isso é o importante para mim. A mudança. Não importa se é 1, se é 2, se é 3, mas o importante é alguém receber da parte de Deus e mudar, transformar a vida. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Parei no versículo e apenas explicou: Senhor, eu te conheço, né? Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Olha, irmãos, e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos deveria ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, recebesse de volta. Mas os juros, sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, e dai-lhe ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, as trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor não quer ouvir desculpa. Se tem uma coisa que Deus não quer ouvir, isso é desculpa. Moisés também foi da mesma forma. Eu não sei falar. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Moisés começou a colocar um monte de coisa. Quase que Deus mata Moisés. A esposa dele deu livramento para ele. Mas é algo tipo... Não adianta a gente falar: Senhor, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. Irmãos, a gente tem todas as categorias dentro da palavra do Senhor. A gente tem Saulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Ou seja, conhecia muito, né? Muito material, muita teologia, conhecia muita coisa, tinha muito estudo. E a gente tem Pedro, que era iletrado, que não sabia ler, que não sabia escrever, que era pescador. Então não importa, o importante é você pegar o que você tem e multiplicar. Sabe ler, sabe escrever, sabe falar? Exerce o que Deus confiou sobre a sua vida. Testemunha, ajuda mais alguém. Obrigado, Jesus, tu és bendito. É importante que hoje, que essa palavra venha servir para despertar tudo aquilo que o Senhor já confiou sobre a sua vida. É muito importante que essa palavra venha te despertar e que o fogo venha voltar a queimar no teu coração, em nome de Jesus. Amém, irmão? Você pode aplaudir Jesus bem forte? Obrigado, Jesus.